Olha, esse julgamento do marco temporal parece que ele vem por pílulas, né? A ação chegou no Supremo Tribunal Federal em 2016. Já tiveram várias sessões para que esse julgamento se desenrolasse, e até agora, passado esse tempo todo, ainda não temos maioria nem contra nem a favor do marco temporal. Até agora, no entanto, 3 ministros já votaram contra o marco temporal. O que é ser contra o marco temporal? É ser contra fixar uma data, que é a data da promulgação da Constituição de 88, na qual os indígenas deveriam estar nas áreas para elas poderem ser demarcadas para esses povos. E aí, quando você vota contra o marco temporal, significa que outras áreas podem sim ser consideradas indígenas, independente da presença desses povos na data da Constituição de 88. E aí, Cristiano Zanin está nesse grupo de 3 ministros que votaram nesse sentido, ou seja, mais favorável à causa indígena. Se a gente olhar nessa breve história de Zanin do Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, ele ainda não completou um mês de corte e ele já desagradou um bocado de alas da militância de esquerda e também dos movimentos sociais que ajudaram a eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo ali no início do mês, ele foi contra um recurso naquele julgamento que equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo, o ato de homofobia ao crime de racismo. Ele foi contra por razões técnicas, foi o único voto contrário a essa causa. E também, na sequência, Cristiano Zanin, ele legitimou a criminalização do porte de maconha por usuários. Ele também negou um habeas corpus a 2 homens que tinham furtado objetos muito baratos, que a compra não ia ter dado nem R$ 100, e ainda assim Cristiano Zanin não quis dar um habeas corpus para essas pessoas. De acordo com ele, essas pessoas deveriam continuar presas. Então, assim, é um conjunto de votos que, de certa forma, desagrada muito as minorias. Mas vamos olhar qual a diferença dessa causa indígena agora. Se a gente olhar aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que o racismo e a homofobia ficaram equiparados, aquele julgamento já tinha sido consolidado, esse agora tinha sido só um recurso, ou seja, essa causa já estava consolidada, independente do voto contrário ou favorável de Cristiano Zanin. E em outro ponto também, se a gente olhar a questão das drogas, se a gente se lembrar do presidente Lula na campanha e no governo, em nenhum momento ele se comprometeu a descriminalizar o porte de drogas. Então, assim, de certa forma, essa não é uma causa tão cara assim ao governo, muito pelo contrário, assim, o governo prefere que isso seja tratado pelo Congresso, porque mexendo nesse tema é muito polêmico. E quem que vai ficar com esse ônus? É o judiciário, o legislativo ou o executivo? O executivo quer ficar fora dessa polêmica nesse momento agora de início de governo. Agora, a causa indígena é diferente. Se a gente lembrar, assim, na campanha, Lula fez muito discurso dizendo que ia ampliar as demarcações das terras indígenas, inclusive fez um Ministério dos Povos Indígenas logo no início do governo, ou seja, o comprometimento não era só de campanha, era também na prática. Então, nesse aspecto, Zanin se mostrou, sim, a programação do governo, entende? É diferente, não chega a ser só uma causa de costume, não chega a ser uma causa em que você olhe para o ministro e pense, nossa, ele tem um pensamento mais retrógrado ou tem um pensamento mais progressista. Não, Zanin está mostrando que ele está alinhado com premissas importantes do governo Lula, ao menos é o que a gente pode olhar, né, nessa causa indígena agora. Então, assim, o que está acontecendo? Na verdade, a maior parte dos votos está dizendo que não valeria um marco temporal, que os povos indígenas têm esse direito mais amplo a demarcações de terras, mas tem um porém.
está sendo delineado ali nos bastidores do Supremo e agora sendo revelado também em cada um dos votos, parece que todos os ministros, de certa forma, eles concordam que a pessoa que estava nessa terra por boa fé, nessa terra indígena, ou seja, o governo não demarcou, a pessoa foi lá e ocupou a terra, ou comprou a terra, e agora vai precisar ser expulsa, então os ministros estão dizendo que essas pessoas vão precisar sim ser indenizadas pelo poder público, seja pela União, seja pelos estados, a depender do caso específico. Então, esse meio termo é o que deve prevalecer no plenário. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso está votando, né? Portanto, vão ter, assim, pelo encaminhar do voto do ministro Barroso, serão 4 votos contra o marco temporal. Até agora, só 2 são favoráveis ao marco temporal, que são os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, os 2 nomeados por Jair Bolsonaro. Então, vão ter 6 votos, né? Deixa eu ver, não sou boa de matemática, isso, 6 votos. 4 contra, 2 a favor. Então, vão faltar ainda o voto de mais 5 ministros, ou seja, não vai acabar hoje, gente. É muito pouco provável que esse julgamento termine hoje. Portanto, essa ação chegou em 2016 e não tem hora para acabar, não tem dia para acabar, dia. O voto do Zanin, de certa maneira, surpreendeu tanto a esquerda como a direita. Todo mundo vinha querendo saber se o Zanin, antes dele tomar posse, ele era conservador ou progressista. Os votos que ele teve até agora, todos têm sido com uma marca conservadora. Se esperava que agora ele tivesse um voto conservador, ele não teve. Ele veio com uma pegada progressista. Então, o Zanin continua sendo um mistério para as próximas decisões do Supremo. Vai continuar sendo aquele ministro que não se sabe exatamente como ele votar, vai votar só com o tempo, quando se conhecer ele direito, é que nós todos vamos saber. Hoje em dia a gente sabe mais ou menos como vai votar o Lewandowski, como vai votar o Gilmar Mendes, como vai votar o Toffoli, mais ou menos a gente vai sabendo, o Fux, vai sabendo porque já está há bastante tempo. O Zanin, pelo jeito, vai ser a mesma coisa. O curioso disso é que o Lula não se prendeu na escolha por uma definição de progressista ou conservador. Se prendeu pela definição de quem é mais próximo de mim, quem tem uma ligação mais forte comigo. E é isso que está se especulando que será a escolha do próximo ministro na vaga de Rosa Weber. Há um clamor para que seja uma mulher, de preferência negra, e o Lula pode não satisfazer a esse clamor colocando alguém próximo a ele. O curioso do marco temporal é que eu hoje li um artigo do jornalista Luiz Carlos Azevedo, muito interessante, dizendo o seguinte: o marco temporal tem o mesmo peso que teve a invenção do arame farpado para colonização, para a morte o genocídio de índios nos Estados Unidos. Quando o arame farpado foi inventado, foi mais ou menos na mesma época que o presidente americano liberou para a posse dos colonos no oeste americano todo que chegasse lá e cultivasse a terra. O argumento é que o indígena não cultivava a terra, não travava. E, com isso, os colonos chegaram, colocaram arames farpados nas suas propriedades e mataram os índios, que tentavam manter a sua. Foi um verdadeiro genocídio. E o marco temporal aqui poderia se constituir numa coisa parecida, numa espécie de arame farpado da colonização de áreas indígenas por grileiros, por mineradores, todo tipo de pioneiros dessas áreas que, em geral, são muito violentos. Então, e outra coisa que falou aqui hoje a presidente da FUNAI,
muito interessante, ela dizendo o seguinte: não muda grandes coisas, vai ocorrer como atualmente, caso a caso vai ser analisado se a propriedade tem uma característica de ocupação indígena de longo tempo, ou se não. E vai haver um parecer técnico sobre esse assunto e uma discussão na justiça caso a caso, como é hoje em dia. Então, não é que houve muita coisa dizendo, não, vai virar Copacabana, vai ser reivindicada pelos índios. Muita fake news. E eu acho que agora a tendência é essa história se acalmar. Uma vez que a pessoa se senta na cadeira do Supremo Tribunal Federal, a chavinha muda, a personalidade muda. Uma coisa é o que o jurista é como advogado, né, no caso, e depois é o comportamento dele como juiz. A verdade é que Cristiano Zanin nunca precisou atuar diretamente numa causa que fosse considerada de costumes. Ele é um sujeito que vem da advocacia empresarial, a especialidade dele é essa, e depois na Lava Jato ele abraçou a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e cavou esse espaço no direito criminal que rendeu a ele uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, é interessante o seguinte, que o fato dele ser conservador nos costumes não necessariamente ofende diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É bom a gente se lembrar que o presidente Lula já declarou algumas vezes a interlocutores que a melhor escolha que ele tinha feito para o Supremo Tribunal Federal, isso já tem uns anos, foi o ministro Menezes Direito, que hoje já faleceu, mas era um ministro considerado extremamente conservador nessas pautas de costumes. Então, a dica que a gente pode pegar disso é que talvez o presidente Lula não esteja tão preocupado com julgamentos de costumes no Supremo Tribunal Federal. No STF tem várias causas que são mais caras para o governo, como, por exemplo, a pauta tributária, a pauta que vai ter um impacto gigante nos cofres públicos. Então, isso sim, nesses momentos sim, Zanin vai provar se é ou não fiel ao programa de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, não tem que ser fiel também ao programa de Lula, um ministro escolhido pelo presidente, né? Claro que espera-se que algo ele traga, né? Quer dizer, se é um presidente que se diz progressista, que o ministro escolhido por ele também tem algo de progressista, pelo menos. Não é uma obrigação, mas existe essa expectativa, né, Thales? Era essa a expectativa, que se tivesse um ministro progressista. Mas eu concordo com a Carol que não é essa a cabeça do Lula. O Lula não tem uma cabeça. Na verdade, o Lula é um pouco, às vezes, conservador. Ele mistura aquela coisa do homem, do macho antigo, com a coisa do homem, de uma pessoa um pouco de esquerda. É um esquerdismo, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que ele tem uma cabeça progressista. Ele tem muitos aspectos conservadores nos costumes, o Lula. Outro aspecto dessa votação aí é que, com a provável vitória provável derrota do marco temporal, é que o Supremo vai está se colocando contra o Congresso. O Congresso votou e aprovou o marco temporal, e os congressistas, esses sim, são, em sua maioria, defensores ferrenhos do grande latifúndio e contrários às causas indígenas, em sua grande maioria. E essa votação do Supremo coloca o Supremo em confronto com o Congresso. Não é impossível que o Congresso tente alguma coisa nesse aspecto para tentar desfazer que essa luta ainda continue. Vai demorar ainda o Supremo a votar, e eu não me surpreenderia se não vai aparecer um movimento no Congresso contra essa votação do Supremo. A questão aí é o que o Flávio Dino colocou. Eu acho que tem uma coluna da Carol, inclusive, falando sobre isso, de que é por conexão. O Mauro Cid está envolvido em vários casos, casos das joias, o caso da
vacinas, da fraude nos cartões de vacina, fake news, golpe de Estado, vários casos o Mauro Cid se envolveu e o Bolsonaro junto. Então, o Supremo está analisando o caso das fake news, entrou no caso das fake news, o Mauro Cid foi entrando com várias coisas juntas. Então, por conexão, teve que entrar o Bolsonaro nesse caso. O que a Michelle está fazendo é uma greve. Ela está ela está querendo aproveitar para não ter que falar, não ter que contar o que aconteceu, porque a versão dela certamente não vai se encaixar perfeitamente, não foi combinada ainda com a do Mauro Cid, ou do pai do Mauro Cid, o general Lorena. Não está combinada, eles estão com medo, a Michelle e o Bolsonaro, então eles resolveram arrumar um jeito de ficar calado, e a Michelle apresentou aí uma desculpa para ficar calada. Defendo que seja em outro fórum. Não há hipótese de ser outro fórum, porque a decisão de manter no Supremo é correta. Os bolsonaristas estão imaginando o seguinte: a gente pode usar o argumento de que o Lula foi absolvido porque foi no fórum errado. Então vamos tentar ver se a gente faz um paralelismo. Não há esse paralelismo, não há hipótese. O Aras disse ontem que poderia o caso voltar para a primeira instância se alguém julgasse que estava errado. Quem julgou no caso do Lula que estava errado foi a Suprema Corte. E quem vai decidir se está errado é a Suprema Corte. Só que a Suprema Corte já decidiu que é ali mesmo, é ela que está investigando. Então não tem como isso daí voltar atrás. A Michelle está enrolando, o Bolsonaro está enrolando, e essa enrolação não vai dar em nada para eles. Eles, na verdade, estão enrolados. Essa pesquisa da Datafolha, que saiu nessa quinta-feira sobre a eleição em São Paulo, a primeira, com um quadro mais ou menos definido, mostra algumas coisas, mas não exatamente aquilo que talvez vire manchete. A principal delas é que 80% dos eleitores paulistanos não tem candidato. Se você pega na pergunta espontânea, sem apresentar os nomes de quem vai disputar a eleição, praticamente 80%, 79% não conseguem dizer o nome de um dos candidatos que de fato está no páreo. Então, vale muito pouco sob esse ponto de vista, porque não há interesse ainda do eleitor nem sequer para pensar no assunto. Foi a famosa e clássica imposição de problemática, né? O cara só vai pensar nisso no ano que vem, daqui a um ano mesmo, lá por setembro, mas do ano de 2024, né? Segunda coisa, essa vantagem numérica do Boulos pode parecer confortável, mas não é nem um pouco. Na verdade, se você analisar os números de perto, você vai ver que tem um equilíbrio muito grande de forças entre o candidato à direita e o candidato à esquerda, porque o Boulos tem 32% e o atual prefeito de São Paulo, o ilustre desconhecido Ricardo Nunes, tem 24%. Mas um candidato de direita, claríssimo de direita, como Kim Kataguiri, que não vai sair de onde está, tem 8%. Eu somaria esses 8 com os 24 do Ricardo Nunes, porque seja no primeiro, seja no segundo turno, essa migração vai acabar acontecendo. Só aí já empatam os dois candidatos, 32 para um lado, 32 para o outro. Mas tem os votos da Tabata Amaral, que é do PSB, supostamente um partido de esquerda. Quem conhece o perfil da Tabata Amaral e do eleitor da Tabata Amaral, no mínimo, eu diria que vai rachar. Metade vai para um lado, metade vai para o outro, logo o efeito é nulo. O que sobra então? Sobram cerca de 23%, um quarto dos eleitores que não tem candidato, ou que vai votar em branco, que vai anular, que diz hoje que vai anular e votar em branco porque não está interessado na eleição. E esse eleitor, ele está localizado principalmente na periferia da cidade. Historicamente, o PT, até a eleição de 2016, a partir daí começou a mudar, dava para você prever com 100% de acerto quem ia ganhar na periferia. Em geral, era o candidato do PT. E aí, no centro, era sempre o candidato de oposição ao PT, e no entorno do centro, essa região meio cá, meio lá,
era a região que praticamente decidia a eleição. O Boulos tem uma característica de ir, por enquanto, melhor entre os mais ricos que moram no centro da cidade, porque ele é relativamente pouco conhecido na periferia. Faltou voto para ele na periferia. E para não faltar nessa eleição, ele vai precisar contar com a máquina do PT, que vai precisar estar muito comprada na candidatura dele, envolvida, para que isso aconteça. Mesmo assim, é diferente de ter um candidato do partido. Então, o meu take dessa pesquisa é que vai ser uma eleição bastante disputada. O Ricardo Nunes é um ilustre desconhecido. Imagina o seguinte, estou vendo aqui um dado inacreditável. O cara está na prefeitura praticamente faz 3 anos, né? 2, que seja. E 50% dos paulistanos nunca ouviram falar o nome dele ou só conhecem de ouvir falar. O que significa, não conheço, né? A tradução em português é essa. Então, você pode dizer, bom, isso pode ser um capital a favor dele. Ele pode se tornar um cara simpático e ganhar votos e crescer nessa metade do eleitorado que só ouviu falar ou nunca ouviu falar, né? Pode ser, mas pode ser também que tenha o efeito contrário. Tem um dado que para ele é preocupante, que muita gente, cerca de 3 em cada 4 eleitores, quer mudança. E ele é o cara que está defendendo a situação. Então, esse é o lado que mais beneficia o Boulos, na minha opinião. Se essa foi uma eleição de mudança, o Ricardo Nunes, apesar de todo o poder da máquina da prefeitura, dos vereadores, do bolsonarismo, vai ter dificuldade num segundo turno. Mas o Boulos também vai ter, porque ele tem uma rejeição alta. Eles vão, obviamente, fazer campanha contra ele, tentando pregar o carimbo de esquerdista. E vai ser uma eleição, a meu ver, tende a ser uma eleição muito disputada. Agora, a pesquisa mostra que vai ser muito difícil para aparecer um candidato de terceira via. Vai ser o candidato da situação quanto o principal candidato da oposição, ou seja, Ricardo Nunes e Boulos, salvo melhor juízo, que sempre pode acontecer no meu caso, né? Qual